Praticamente 90% de toda a pregação de Jesus de Nazaré se deu às margens do Mar da Galileia. E é importante ressaltar que Jesus era um judeu e toda a sua mensagem estava baseada na cultura judaica. E também nós sabemos que todos os apóstolos de Jesus, bem como todas as pessoas que o seguiam, eram todos judeus. Isso significa que todos eles estavam imersos na cultura judaica e todos também seguiam a lei mosaica de forma integral, conforme era o ensinamento daquela época. Por exemplo, nos próprios evangelhos, quando a mulher que sofria de hemorragia tocou na orla das vestes de Jesus de Nazaré, nada mais era do que o tzitzit que Jesus estava usando, bem como todo o judeu do sexo masculino usava naquela época. Agora, apenas fazendo uma pequena síntese a respeito da vida de Jesus de Nazaré, nós podemos compreender que a questão toda relacionada a seu passado antes de seu batismo por João Batista, que na verdade esse batismo também era um rito judaico de imersão, assim como muitos essênios cumpriam essa questão da imersão em águas, assim como muitos judeus também cumpriam essa questão da imersão em águas, que é chamado hoje, e também naquela época em hebraico, de Tevilá. Sobre a vida de Jesus de Nazaré, então, antes de sua Tevilá por João Batista, nós não temos praticamente conhecimento algum. O que nós sabemos através dos evangelhos sinóticos é que Jesus de Nazaré tomou a consciência de sua pregação a respeito da mensagem da vinda iminente do reino de Deus a partir do momento em que foi batizado, então, por João Batista. Lembrando que isso não tem nada relacionado ao batismo cristão. Sim, é um ritual judaico também. Com efeito, não se tinha ainda desenvolvido a ideia de que o batismo seria para a remissão dos pecados ou coisas relacionadas a isto. A ideia por trás do batismo era de uma purificação ritual. A questão da remissão dos pecados cabia aos sacrifícios e também à remissão de pecados pela própria misericórdia de Deus, conforme nós vemos esboçados na teologia, por exemplo, do profeta Jonas, em que ele vai pregar aos ninivitas e simplesmente eles são perdoados pela misericórdia de Deus, sem mesmo requerer um sacrifício. Então, a ideia de uma imersão para a remissão dos pecados, ela foi uma ideia concebida posteriormente dentro da tradição cristã. Outro ponto importante também a respeito da mensagem de Jesus de Nazaré, além de praticamente o ponto central da mensagem que ele tinha a oferecer aos judeus da época era sobre a vinda iminente do reino de Deus, era também a questão da imitação de Deus. Então, os judeus, para serem dignos de receber esse reino e adentrar ao reino de Deus, elas deveriam proceder assim como Deus, em imitação a Ele. E aí é que nós temos todo um desenvolvimento a respeito da pregação de Jesus de Nazaré, que também era muito baseado na própria pregação dos judeus daquela época. Não existia uma novidade assim muito grande na pregação ética de Jesus de Nazaré com relação a isto. Basicamente, ele pregava aquilo que os piedosos judeus também pregavam, sendo eles fariseus, e também algumas ideias que nós podemos conceber, talvez vindas dos essênios de Qumran. Uma coisa bastante curiosa que cabe também ressaltar é que a pregação de Jesus de Nazaré é uma pregação totalmente direcionada aos judeus. Nós podemos até mesmo conceber que Jesus de Nazaré poderia ser um tanto chauvinista, um tanto contra os estrangeiros, porque nós vemos duas ocasiões em que ele teve um certo contato com quem não era judeu, e ele até mesmo considerou os não-judeus, que são, no caso, os gentios, como sendo cães ou como sendo até mesmo porcos, em que não se deveria atirar as pérolas aos porcos. E isto, uma referência aos gentios, aos não-judeus. E também quando ele manda os seus apóstolos pregarem o reino de Deus, ele é bastante enfático em não seguir o caminho dos gentios. Então nós vemos que a questão de Jesus de Nazaré, além de ele ser um judeu, a pregação dele era inteiramente direcionada somente aos judeus, ao menos a questão do Jesus histórico. Não colocando aqui aquelas ideias mais universais de quando Jesus havia morrido e, segundo a crença cristã, havia ressurgido dos mortos, ressuscitado. Como, por exemplo, aquela ideia mais universalista que nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 28, verso 19. Que muitos cristãos também podem utilizar esse verso, assim como algumas outras passagens dentro dos evangelhos,
dizendo que Jesus mandou sim, após a sua ressurreição, a pregar a todos os povos e nações e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme está registrado em Mateus. Todavia, segundo a histórico-crítica moderna, que é uma exegese que pretende se aprofundar no texto bíblico e determinar certos acréscimos que podem ter sido desenvolvidos ao longo da redação por completa dos evangelhos sinóticos, bem como das cartas que se encontram no Novo Testamento, aponta que este verso de Mateus 28:19, ele com certeza se trata de um acréscimo posterior, que reflete a ideia que já existia de batismo na comunidade cristã mais ao fim do século I, a questão, por exemplo, do batismo trinitário. Isto porque nós vemos que, por exemplo, no livro de Atos, nós temos o batismo somente em nome de Jesus de Nazaré. Então, a não ser que os apóstolos tinham recebido alguma amnésia ou coisa assim, eles não batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme está constado neste verso em que Jesus de Nazaré é dito como tendo falado a respeito disso. E também uma outra evidência bastante importante é aquilo que nós encontramos no próprio livro de Atos, por exemplo, no capítulo 10, em que para adentrar a casa de um gentil, devido os apóstolos todos serem judeus, foi necessário até mesmo, segundo o escritor de Atos, Pedro receber uma visão celestial, de que tinha aquele lençol em que ele tinha de comer vários animais treif, que são os animais impuros, segundo a lei de Levítico 11, para significar, no caso, a vinda dos gentios para a comunidade cristã. Então, essa ideia de universalismo ainda não estava completamente desenvolvida na mente dos apóstolos, ao menos nos anos iniciais do cristianismo. A pregação ela continuou somente direcionada aos judeus de todas as partes, ao menos nos anos iniciais do cristianismo, sendo que o primeiro gentil realmente que nós temos registrado no livro de Atos como sendo convertido seria Cornélio. Outro fato também muito importante a respeito de Jesus de Nazaré, além de sua pregação direcionada somente aos judeus, é que muitos acabavam seguindo ele por diversas razões. A primeira razão, e talvez uma das razões até mesmo mais importantes, é por conta dos milagres que Jesus de Nazaré fazia ao povo de então. Algo que nós poderíamos até mesmo comparar com certas religiões dos dias de hoje, em que apregoam diversos tipos de milagres. Então as pessoas muitas vezes seguem essas religiões justamente não porque querem servir a uma divindade ou coisa assim, mas sim porque elas querem resolver os seus problemas. Então era basicamente isso que acontecia também naquela época. As pessoas iam atrás de Jesus de Nazaré porque viam nele a solução para as suas enfermidades. E isto, é claro, acabou causando que muitos seguidores se amotinassem ao seu redor. Todavia, é importante salientar também que não é só a questão dos milagres que fez com que Jesus de Nazaré fosse esse pregador tão carismático na Galileia do primeiro século, mas também é a sua fala com autoridade, que era bastante diferente, segundo nós vemos nos evangelhos sinóticos, do que a fala dos fariseus, por exemplo. Jesus ele era muito enfático naquilo que dizia. Jesus era realmente uma pessoa bastante dura e bastante inflexível também em certos momentos. E essa fala dele com autoridade o tornou realmente o que nós poderíamos até considerar como um profeta carismático da Galileia, conforme a ideia do próprio estudioso Geza Vermes, da Universidade de Oxford. Agora, com relação aos milagres, é importante salientar que isso não é uma novidade no judaísmo do primeiro século, ao qual Jesus de Nazaré estava inserido. Nós temos, por exemplo, dentro da própria tradição do Antigo Testamento, a questão de Elias e Eliseu, que também faziam milagres de certa forma bastante semelhantes também aos de Jesus de Nazaré, como a multiplicação de comida e também a ressurreição de mortos. Nós temos isso registrado, por exemplo, no livro de Reis. E também, segundo a tradição talmúdica, no primeiro século antes da Era Comum e no primeiro século depois, no caso ali dos tempos de Jesus de Nazaré, nós também temos, por exemplo, a questão de Roni, o traçador de círculos, que, segundo a tradição talmúdica, ele era um milagreiro no primeiro século antes da Era Comum, no caso, em que os milagres que ele fazia eram justamente relacionados à questão de chuvas. E até mesmo ele traçava um círculo ao redor de si,
justamente dizendo a Deus que não sairia deste círculo enquanto Deus não mandasse chuva ao seu povo. E como a chuva acabou vindo quando ele fez essa proposta com Deus, ele acabou sendo bastante conhecido como um milagreiro por conta disto. E até mesmo conta-se o Talmud que alguns o consideravam como um realmente filho de Deus. Não um filho de Deus conforme a cristandade hoje interpreta, como sendo algo que veio sendo gerado do próprio Deus aqui na Terra, mas como filho de Deus pela sua santidade em si como um homem. Roni, o traçador de círculos, era considerado um homem piedoso e santo pelos judeus daquela época e também foi passado essa tradição adiante através da literatura talmúdica. E também nós temos a respeito de Hanina ben Dossa, que esse é mais próximo ao tempo de Jesus de Nazaré, mas provavelmente um pouco posterior. Alguns estudiosos concebem que Hanina ben Dossa viveu um pouco antes da destruição do Segundo Templo pelos romanos, que aconteceu no ano 70. Ele era considerado como um profeta e também milagreiro. Talvez não com tantos milagres como nós temos registrados de Jesus de Nazaré no Novo Testamento, mas certamente nós podemos conceber a partir de então que a questão dos milagres não era algo singular de Jesus de Nazaré, mas sim que isso estava permeado na própria cultura judaica palestina do primeiro século. Uma outra questão também bem curiosa sobre a vida de Jesus de Nazaré, especialmente após ele ser batizado por João Batista, ser imerso no caso, ter passado pela sua Tevilá, é que a própria família dele, a partir do momento em que Jesus começou a viver como uma pessoa itinerante, que andava vagando pelas margens do Mar da Galileia, pregando a vinda iminente do reino de Deus, a sua família começou a achar que Jesus tinha simplesmente enlouquecido. Isso nós vemos registrado bastante, principalmente nos evangelhos sinóticos. E isto traz até mesmo mais uma evidência de que a questão dos evangelhos relacionado aos eventos do nascimento de Jesus de Nazaré, conforme nós temos registrado nos evangelhos de Mateus e Lucas, na verdade é uma criação literária fictícia e não deve ser entendido aqueles eventos como uma coisa histórica. E também nós temos a questão da duração da pregação da mensagem de Jesus de Nazaré. Se nós seguirmos a cronologia somente dos evangelhos sinóticos e deixarmos de lado a questão do Evangelho de João, que apresenta uma cristologia bem mais elevada, com características claramente helênicas e que revela mais as ideias que existiam na igreja ao fim do século I e talvez até mesmo no início do século II, os evangelhos sinóticos, que eles têm um peso histórico um tanto mais fortes do que o Evangelho de João, eles apresentam que Jesus de Nazaré esteve em Jerusalém para celebrar Pêssar apenas uma vez. Isto significa que possivelmente é plausível, de um ponto de vista histórico, que a sua pregação não tenha durado mais do que um ano, conforme normalmente se pensa nos dias de hoje que durou 3 anos. A ideia dos 3 anos ela está baseada no livro de João, que tem um peso histórico menor do que os evangelhos sinóticos. E também nós podemos inferir a partir dos sinóticos que o motivo real por trás da execução por crucifixão de Jesus de Nazaré não era por conta tanto de sua doutrina a respeito da vinda iminente do reino de Deus, que não era algo contrário à esperança judaica messiânica daquela época. Nós vemos que um dos últimos eventos dentro dos evangelhos sinóticos relacionados a Jesus de Nazaré foi justamente referente ao tumulto que ele fez no templo. Isto pode muito bem indicar, de um ponto de vista histórico, sendo bastante plausível, que o que acabou causando a sua crucifixão não foi a sua doutrina, mas sim foi por conta do tumulto que ele estava causando no templo, e que a partir de então é que eles buscaram uma forma de tentar prendê-lo. E isso é muito compreensível porque a cidade de Jerusalém, no período de Pêssar, em que os judeus do mundo todo se direcionavam até lá, para celebrar seus sacrifícios diante do templo sagrado, era justamente como se fosse um barril de pólvora. Qualquer distúrbio na ordem e na paz da cidade era extremamente mal visto pelas autoridades que cuidavam da segurança da cidade naquela época. E se Jesus de Nazaré realmente fez isso no templo, isso era algo muito grave e que pode sim ter sido um dos motivos principais de sua crucifixão. Outro fator importante de se ressaltar, também dentro dos evangelhos,
é que eles apresentam a questão de Pôncio Pilatos, o governador romano, justamente como sendo uma pessoa muito caridosa, em que buscou de todas as formas e até mesmo lavou as suas mãos, porque não queria executar Jesus de Nazaré de forma alguma. E se nós cruzarmos essas informações de Pôncio Pilatos com o registro que nós temos do Pôncio Pilato de outros escritores da época em que foram redacionados também os evangelhos, nós vemos que se apresenta um Pôncio Pilatos bem diferente daquilo que os evangelhos nos apresentam. Como, por exemplo, o que está escrito sobre Pôncio Pilatos por Flávio Joséfo e também por um erudito judeu conhecido como Fílon de Alexandria. Ambos esses autores apresentam Pôncio Pilatos como se fosse um déspota. Então, é bem diferente a personalidade de Pôncio Pilatos registrado pelos historiadores da época que nós temos, bem diferente do que os evangelhos sinóticos nos apresentam.